Para você entender melhor, o meu bisavô, um italiano, ele veio morar no Brasil, ele veio morar no Sul, no Rio Grande do Sul, e ele vai conhecer uma italiana chamada Palmira e eles vão se casar. Eles vão ter 19 filhos. Uau! E naquela época não tinha televisão, né? E o que acontece? Ele se torna um homem viciado e totalmente violento. Ele era tão violento que ele esquentava ferros no forno a lenha e queimava as pernas da minha bisavó. Ela era conhecida como a mulher das pernas queimadas. E filhos não vêm pronto. Eu sempre costumo dizer, filhos se constrói. Dos 19 filhos, ali está o meu avô, o Atílio, que vai crescer nesse lar disfuncional e vai se tornar exatamente naquilo que o pai dele era. Ele vai se casar com a minha avó Adelina e eles vão ter 3 filhos. Ele se torna um homem totalmente viciado e violento. Ele era tão violento que ele selava a minha avó como sela um cavalo. Ele colocava ela dentro de barris de vinho e jogava morro abaixo. Meu Deus. Ela vai morrer aos 26 anos e vai deixar 3 órfãos. O mais velho, com 8 anos, é meu pai, que presenciou todo esse ambiente, né, de violência em casa. Ele vai crescer, vai se tornar um homem, vai se casar com uma mulher linda, minha mãe, chamada Edith. E no dia do seu casamento, ele já aparece alcoolizado. E ali já começa realmente algo que a minha mãe não esperava, né? Realmente se casar com um homem totalmente viciado e violento. Então, para você ter noção, os meus 3 primeiros irmãos morreram por conta de tanta violência que minha mãe sofria. Ele batia nos filhos? Ele batia muito nela, assim. Ela realmente era violentada, não só moralmente, mas fisicamente também. Então, para você ter uma noção, teve uma das gravidez da minha mãe, que ela estava grávida de 8 meses, e ele chegou em casa, ela estava dormindo. Naquela época, a minha mãe tirava água de poço, porque eles moravam no interior. Então ele chegou em casa e ele pegou 2 baldes de água fria e jogou em cima dela, acordando ela. Mas se não bastasse, ele bateu tanto nela que ela ficou desfigurada. E ali ela entrou em trabalho de parto, que durou 8 dias. A criança nasceu, mas aos 4 meses ela achou a criança morta no berço porque sofria do coração. Nossa. E assim foi os demais irmãos também, né? Eram 2 meninos e uma menina. Então minha mãe está totalmente traumatizada, porque é uma vida realmente que ela não tinha planejado. E ela não podia voltar para a casa dos pais porque os pais não aceitavam mais. Porque, Uau. na verdade, minha mãe ela se casou com meu pai e o meu avô, ele nunca concordou com o casamento. Ele, na verdade, desconfiava que o meu pai não era aquilo que ele apresentava, sabe? Isso até ensina como é importante você, mulher, filha, honre o seu pai, mesmo que você não entenda a decisão no momento, honre, acate aquilo que ele pede, né? Exatamente. E então a minha mãe estava nessa situação totalmente complicada, onde ela perde, né? Um dos meus irmãos viveu só 4 meses, o outro 7 meses e a menina 9 meses. Então minha mãe enterrou 3 filhos, os 3 primeiros. Meu Agora Deus. você imagina, né? Como estava realmente o psicológico, né? Da minha mãe. Então minha mãe não quer mais engravidar. Ela deixa o tempo passar e ela adota a minha irmã mais velha com 1 ano e meio de idade. Então agora é a minha irmã e a minha mãe correndo do meu pai. E o meu pai, Lu, entra com uma promessa, que se a minha mãe engravidasse novamente de um filho homem, ele deixaria de beber. Então ela tenta uma 4ª gravidez. Só que veio uma menina, veio a minha irmã Cristiane. Minha mãe tenta uma 5ª gravidez e nasce a minha irmã Michele. Agora é 3 meninas, minha mãe correndo do meu pai, porque ele era totalmente violento. Então minha mãe não quer mais engravidar. Ela realmente está numa situação assim muito difícil mesmo, apavorante, onde ela tem que sair de casa, ela dorme na rua com as meninas, ela quando está em casa que ele consegue realmente
pegar ela, no caso, segurar ela, e ele violenta ela. Então, minha mãe não quer mais engravidar. Só que por um acidente, segundo ela engravidou de mim. Quando minha mãe disse que foi um acidente, a gravidez, né? A última gravidez dela, que foi a minha, eu disse para ela assim, mãe, eu já conhecia a palavra nessa época, eu disse assim, mãe, eu não sou um acidente. Na verdade, a gravidez não foi um acidente. A Bíblia diz que antes que eu chegasse no ventre da senhora, Deus já tinha me projetado e sonhado comigo. Então, muitas pessoas que talvez até estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, talvez já ouviram isso dos seus pais, né? Não foram planejados pelos pais biológicos, mas o fato é que antes que a gente chegasse no ventre da mãe, Deus já tinha nos projetado, Deus já tinha realmente sonhado conosco. Então, eu falei isso para ela assim, foi muito emocionante assim, sabe? Porque minha mãe sempre foi uma mulher muito presente, né? Eu devo muito a ela. Hoje eu sou o que sou, parte eu devo a ela, porque ela sempre nos educou, ela sempre, inclusive, dizia que o meu pai era um homem bom. Ela nunca criticou meu pai, muito pelo contrário, ela criticava o vício que ele tinha. Mas ela sempre dizia, filho, o teu pai é um homem bom, ele só é assim por conta do álcool, né? Uau. Então, meu pai realmente prometia que se tivesse um filho homem, ele deixaria de beber. Eu nasci e meu pai deixou de beber durante um dia apenas. Um dia? Um dia apenas. Apenas um dia. No segundo dia, ele já continuou a bebida. Meu Deus. E a minha primeira surra, então, foi aos 7 meses. Eu estava com um pouco de manha e minha mãe disse que eu estava no berço e o meu pai ficou muito nervoso e bateu muito em mim. E ela não pôde fazer nada. Com 7 meses? Com 7 meses. Ela disse que ela estava na cama e ela ficou impossibilitada de realmente me acudir, porque ele não deixava. A noite virou, amanheceu o dia, eu ainda soluçava, ela disse. Então eu fico pensando assim, Lu, para uma mãe é muito difícil, sabe? Eu não lembro, eu era muito pequeno, mas para uma mãe presenciar tudo isso, deve ser muito difícil. Então eu comecei a me tornar uma criança totalmente disfuncional. Quando eu entrei no jardim, na escola, para mim foi muito difícil, porque eu não conseguia me desenvolver, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Então, eu não tinha amigos na escola. E assim que eu fui crescendo, ali pelos meus 7 anos, eu comecei a sofrer muito bullying. Então, tipo assim, que eu não sabia andar, que eu não sabia correr. Por exemplo, eu não sei jogar futebol, porque eu nunca fui escolhido. Então, as poucas vezes que eu me aproximei dos meus amigos para jogar futebol, eles diziam que eu não sabia andar. E por muitos anos, eu acreditei nessa mentira. Eu fui crescendo, acreditando nessa mentira, que eu não sabia andar, que eu não teria amigos, e isso foi me paralisando cada vez mais, porque eu fugia dos relacionamentos, porque eu comecei a me achar realmente esquisito, tipo assim, um ser distorcido. Para você ter uma noção, da minha casa até a escola, quando eu encontrava alguém no caminho, eu parava e eu só continuava andar quando a pessoa passasse. Então, para mim foi muito difícil, porque além de eu sofrer muito bullying, eu apanhava muito na escola. Então, quando batia o sino, que eu saía na multidão de alunos, eu me perdia naquela multidão. E eu lembro de cenas assim, os meninos me chutando, pegando a minha mochila, jogando longe. E como eu não tinha nenhuma expressão,
Para mim era muito difícil aquilo. Porque como eu tinha muita violência em casa, eu também estava vivendo isso na escola, então para mim a vida... E a quem recorrer? Sua mãe não podia te ajudar. Sim. O seu pai não era uma figura presente e estava sempre alcoolizado. Você se sentia sozinho e sem... Exatamente. Era esse o sentimento e essa era a realidade minha. Então, aos 13 anos, eu realmente só queria morrer. Eu entrei numa depressão tão profunda que eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu não consigo mais ir para a escola. E na 7ª série, aquele ano, eu parei de estudar, porque eu não conseguia mais. Eu não conseguia mais nem pensar em ir para a escola. Eu desenvolvi uma dor abdominal, que era por conta do sistema nervoso, só de pensar de ir para a escola. E quando eu estava em casa, que meu pai chegava, a gente corria. Então, por muitos anos, nós dormimos fora de casa, né? Em terrenos baldios, debaixo de pé de árvore. Então, para mim, realmente era uma fuga, esses lugares. Então, era um lugar onde eu me sentia seguro, próximo da minha mãe, mesmo não estando em casa, né? Então, minha mãe sempre nos acolhendo, minha mãe sempre dizendo que meu pai era um homem bom, minha mãe sempre dizendo que uma hora tudo isso ia passar. Então, minha mãe sempre dando esperança. E a gente realmente, diante das circunstâncias, nós não acreditávamos, né? Então, aos 13 anos, eu realmente não consegui mais ir para a escola. Eu me tornei aquela criança esquecida no banco da escola. Então, eu me isolava. Chegava na hora do recreio, eu ficava lá no banco. Chegava na hora da educação física, eu ficava lá no banco. Então, eu não conseguia me relacionar. Eu não conseguia conversar com ninguém. A minha irmã do meio, a Michele, inúmeras vezes ela tinha que ir na secretaria, porque lá estava eu na secretaria com dor no abdômen, na verdade, dor na barriga. Né, por conta do sistema nervoso, porque eu já sabia que quando batesse o sino de sair para ir embora, eu ia apanhar. Então isso já me dava realmente um nervoso, assim. Então aos 13 anos eu me tranquei no meu quarto e ali eu fiquei, na verdade. Eu acreditava em muitas mentiras. E sabe, todo indivíduo é dirigido por alguma coisa. Nesse exato momento, as pessoas que estão nos assistindo, elas podem estar sendo dirigidas por um problema, por uma doença, sim, por um abuso que sofreu na infância, por uma traição, por uma deslealdade. Traumas, suas dores. Exatamente. Então, eu era dirigido por conta de muitas mentiras que eu acreditava. Por exemplo, uma das mentiras que eu acreditava eu sou parecido com a minha mãe. Meu pai era moreno. Então eu acreditava, eu odiava os meus olhos. Eu tenho os olhos verdes e eu tentava arrancar os meus olhos porque eu acreditava na mentira que meu pai não gostava de mim porque eu não era parecido com ele. Uau! Porque era o meu sonho ter um pai. Eu olhava alguns amigos da rua ali, da vizinhança. Eu nunca me esqueço que eu tinha um amigo, o pai dele era caminhoneiro. Então toda vez que o pai dele chegava, lá no início da rua que buzinava, o meu amigo saía correndo. O pai chegou, o pai chegou. E ele entrava no caminhão e eu lembro que o pai dele colocava ele no colo e ele vinha dirigindo o caminhão, buzinando. E eu desenvolvi um sentimento de inveja porque eu desejava ser filho do pai do meu amigo. E eu questionava por que eu nasci nesse lar, por que eu tive esse pai. Então, essa questão de eu acreditar na mentira que, por eu não ser parecido com meu pai, era algo que fazia com que ele não gostasse de mim, acabava me levando a eu me mutilar. Então eu puxava os meus cabelos, meu Deus, eu tinha vergonha do meu rosto, eu acreditava na mentira que eu não sabia andar, eu acreditava na mentira que eu não sabia correr. Então eu só andava de cabeça baixa. E como que você encontrou um pai, pastor? Então, aos 13 anos eu estava, nessa época ainda, para você ter uma noção, eu chupava dedo e cheirava fralda, aos 13 anos.
E quando minha mãe tirou a fralda de mim, foi como se ela tivesse cortado um membro do meu corpo. Uau. Para mim foi muito difícil, porque era um porto seguro, sabe? E eu estava na frente da minha casa, no portão, vendo os meus amigos brincar na rua, e passou uma senhora chamada Irene, e ela me fez um convite. E eu fui impulsionado naquele momento, porque por ser muito tímido, não tinha como eu aceitar esse convite. E eu aceitei, na verdade. Que convite? Ela me convidou para ir à igreja. Uau. Por isso que eu amo a igreja. A igreja é a esperança do mundo. Amém. Eu sou apaixonado pela igreja, porque foi na igreja que eu tive um encontro realmente com Deus Pai. Pastor, o seu pai ainda é vivo? Como que é a história Não. do seu pai? O que aconteceu? Então, quando eu cheguei na igreja, para você entender, o pastor estava ministrando sobre o amor de Deus, e naquela noite eu me entreguei totalmente. Eu fui no altar e eu me lancei no altar, eu chorei assim muito naquela noite. E quando eu voltei para casa, eu já não era mais o mesmo. Quando eu voltei para casa, algo dentro de mim estava queimando. Claro que era um mover do Espírito. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe não deu muita atenção, porque minha mãe estava realmente, nessa época, meu pai já tinha parado de trabalhar, então ela sustentava toda a casa. Uau. E ainda tinha que cuidar para não apanhar, porque ele andava com facas para matar ela. Era uma coisa terrível, assim. Para você ter uma noção, a polícia nem ia mais lá em casa, porque a polícia era chamada 2, 3 vezes por dia. Então, eu continuei na igreja. Um ano depois, eu desci as águas do batismo. Ninguém da minha casa foi no meu batismo, mas lá estava o Júnior, convicto. E o diabo tentou me paralisar também, Lu, porque o caminho da minha casa para a igreja, eu encontrava alguns rapazes e eles me batiam e me ameaçavam. Então, eu não podia mais fazer esse caminho. E eu tinha que dar uma volta 4 vezes mais longe para ir à igreja a pé. Então, em todos os momentos, o inimigo tentou me paralisar. E eu continuei firme, eu não perdia um culto. Eu estava ali firme, eu me batizei aos 14 anos e nessa época o meu pai já estava acamado. Ele ficou com 40 quilos. Uau. No osso e na pele, ele ficou mais ou menos o tamanho de uma criança de 7 anos, todo entrevado em cima de uma cama. Todo entrevado. Ele era tão ruim que minha mãe levava o prato de comida para ele, quando ela virava as costas, ele jogava o prato nela. Ele se sujava todo, ele passava nele, passava nas paredes para ela dar banho nele. E numa tarde, ele simplesmente chamou a minha mãe, os filhos, e naquela tarde ele se entregou a Jesus. Uau. E ele pediu perdão para minha mãe e para todos nós. E logo em seguida ele entrou em coma, foi para o hospital. 15 dias depois, ele voltou mais dentro de um caixão. Então ele morreu aos 53 anos, eu tinha 14 anos. Um ano depois, minha mãe se casou novamente, e até por vontade nossa, mas eu pensei que eu tinha encontrado um pai e eu não tinha encontrado. Meu padrasto no início era muito ciumento, então ele não gostava da minha proximidade com a minha mãe. E eu era uma criança ainda. Para mim foi muito difícil. Lógico que depois a gente ficou grandes amigos. Mas o processo de transformação foi dos 13 anos aos 22 anos. Para você ter uma noção, até os meus 22 anos eu era uma pessoa que não falava muito. Eu era totalmente paralisado. Por exemplo, eu acreditava nas mentiras que eu nunca teria amigos. Então hoje... Esses foram os prejuízos da orfandade. Exatamente. Esses foram os prejuízos da orfandade, da rejeição. Por exemplo, hoje dizer que você é minha amiga, para mim é um privilégio. Eu fico muito feliz de conhecer novas pessoas, de hoje ter tantas pessoas, né,
no Brasil e fora do Brasil, que hoje eu considero amigos de verdade. Então, por muitos anos eu acreditei que eu não ia conseguir me relacionar, que eu não iria formar uma família, que eu não teria filhos, que eu não seria feliz, que eu não seria bem-sucedido. E eu conheci a Michele aos 19 anos. Gente, Michele é a esposa maravilhosa dele, pastora, incrível, cheia de testemunho. Tem que vir aqui também testemunhar os milagres da vida dela. A Michele é incrível mesmo. E a Michele sempre acreditou que era possível. Então a Michele me ajudou muito. 3 anos depois a gente se casa, eu me casei aos 22 anos. E para você ter uma noção que ainda havia algumas paralisias em mim, por exemplo, eu chegava no estabelecimento com o meu carro, juntamente com a Michele, eu só descia do carro quando não tivesse ninguém na rua. Porque eu não conseguia imaginar alguém me olhando. Então hoje eu sou uma das pessoas mais improváveis para estar aqui. Inclusive para estar fazendo o que eu estou fazendo como pastor, né? Liderando uma grande igreja e hoje realmente até inclusive escrevendo livros, né? Alguém que desacreditou de fato da escola, alguém que desacreditou da vida como eu. Pastor, tem uma parte da sua história que me impacta muito, onde você fala que você sonhava com o abraço de um pai. Não é isso? Você pode dividir isso com a gente? Claro, eu realmente, Lu, o meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca fez uma refeição com a gente. Meu pai nunca disse eu te amo. Então, quando meu pai faleceu, como ele veio no caixão todo paralisado, eu lembro que eu me aproximei do caixão e eu tinha muita vontade de dar um abraço nele. Então, isso para mim não foi possível. E anos se passaram, aos 33 anos eu estava numa conferência e um amigo meu ministrando, e ele ministrou exatamente sobre o abraço, e eu descobri lá que o abraço cura. Ele, no final, ele disse assim: alguém aqui sente falta de um abraço? E naquele momento eu me lembrei que eu nunca abracei meu pai e o quanto aquilo fazia falta para mim. Eu já pastoreava uma grande igreja, eu já realmente me considerava completamente curado, mas naquela noite eu pude ver que faltava algo, faltava um abraço. E quando eu abracei ele, ele me abraçou, eu senti como se o meu pai estivesse me abraçando. E ali Deus ministrou fortemente ao meu coração, porque o meu pai, ele foi tão vítima quanto eu. Porque ninguém dá aquilo que não recebeu. Ele só deu aquilo que ele recebeu. Ele recebeu isso no lar dele. Então, o meu avô também só deu aquilo que também recebeu do meu bisavô. Então, ali Deus ministrou fortemente que o meu pai, ele tinha um forte sentimento por mim. Ele me amava, mas ele não conseguia demonstrar. Porque ele não recebeu abraços, ele não recebeu amor, muito pelo contrário. O meu pai começou a beber álcool muito novinho. Então, essa questão do abraço, eu me senti curado de fato nessa conferência, onde esse meu amigo me abraçou e ali eu pude ser ministrado pelo Senhor. E uma das coisas também, Lu, quando eu me entreguei a Jesus aos 13 anos, Deus Pai falou 3 coisas para mim: quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Então, dentro de mim gerou um turbilhão de coisas, de sonhos e projetos. Então, ao mesmo tempo que existia as verdades de Deus, existiam as mentiras de Satanás. Então, eu sonhava em ser pastor, mas o diabo dizia para mim: não, mas você não fala. Eu sonhava em abrir projetos, não, mas isso você não vai conseguir alcançar, você nem sabe fazer. Então, aos 29 anos, quando eu plantei a Igreja Reviver, que começaram a nascer os projetos, por exemplo, eu que fui órfão de pai vivo quando criança, hoje tenho um orfanato de criança. Eu que fui órfão na adolescência, hoje eu tenho um orfanato de adolescente. Eu que tive um pai viciado, hoje eu tenho um centro de recuperação que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres também portadoras de vírus HIV. Então, em qualquer lugar do Brasil e do mundo que tiver uma mulher que quer tratamento, pode mandar para Itajaí, que é minha responsabilidade. Então, se tiver alguém
nos assistindo nesse exato momento, que conheceu uma mulher que quer tratamento, que é viciada, você pode mandar para Itajaí, porque nós temos a responsabilidade de custear essa vida e realmente levar ela realmente a cura. Então, eu que passei por necessidade, hoje nós temos um projeto chamado Mercado Solidário, onde famílias carentes, nós criamos um dinheiro solidário, e com esse dinheiro solidário, as famílias carentes, elas vão lá, pegam o carrinho e compram as coisas para a família. Pastor, eu quero até falar mais disso, porque o Mercado Solidário é algo incrível. Eu já tive pessoalmente na igreja do Pastor Júnior e eles têm literalmente um supermercado. E esse mercado é para dar dignidade.